E a galera acha que se você não jogar o jogo com a dublagem, você tá contra o país, assim. Inimigo da nação. Eu queria jogar porque eu queria jogar, não era porque eu queria aprender inglês. E eu nem percebia que eu tava estudando. Eu cresci assistindo meu tio jogar Resident Evil 2, o original. Eu não sabia ler ainda, mas eu peguei pra jogar e eu zerei o Resident Evil 2. Tem uma cena que o ou a Vi fala: "We're in this together until the bitter end". O que você acha que eles colocaram na tradução? Perde completamente o intuito original da cena. Estraga a experiência. Qual que é o pulo do gato aqui? É muito simples. A única coisa que você vai fazer. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Moonlab. E hoje a gente vai estar conversando sobre como aprender idiomas jogando, porque muitas pessoas possuem esse hábito de jogar online, mas poucas usufruem dessa grande oportunidade que é usar os jogos para estar aprendendo idiomas. Então, se você não conhece a gente, seja muito bem-vindo ao Laboratório da Linguagem aqui. Estamos toda segunda-feira fazendo Ciência da Linguagem. Meu nome é Eric Salieri, estou aqui com o André Reis, meu co-host, para estar trazendo a ciência junto com a experiência prática da jornada de aprender idiomas. Nós temos uma comunidade chamada Be Global, onde a gente compartilha todos os nossos conhecimentos, nós temos encontros semanais, nós temos aulas de inglês lá dentro, nós temos todo um arsenal de conhecimentos sobre aprender idiomas para estar agregando aí dentro da sua jornada. Fechou? Uma coisa que eu já queria dizer, assim, eu quando eu estava crescendo, assim, né, saindo da adolescência para me tornar um adulto, isso foi algo que eu usei e abusei, assim, porque que nem você, né, André? A gente sempre gostou de jogar e tudo mais. E eu joguei diversos jogos em outros idiomas. Eu joguei em alemão, joguei em italiano, joguei em francês, em inglês, joguei jogos em outros idiomas. E para mim, isso na verdade assim, a gente consegue usar os próprios conhecimentos e as bases das neurociências para estar explicando tudo isso. Então vamos entender o seguinte, aqui o que eu quero que vocês entendam, queridos telespectadores, o que está passando no cérebro enquanto tudo isso está rolando. Então, quando a gente está jogando um jogo, por que jogos viciam? Porque a gente tem essa liberação de dopamina enquanto a gente está ali interagindo com o personagem, a gente tem a questão das batalhas, das missões, das dinâmicas do jogo que acabam gerando essa adrenalina, esse sentimento de recompensa. Os efeitos sonoros também estimulam a aprendizagem, então quando você passa em uma missão, você cumpre um objetivo, ali na hora tem uma descarga dopaminérgica, ou seja, um som específico que o jogo produz, é um visual que aparece, tipo, missão cumprida, coisa do gênero. Então, tudo isso acaba emitindo sinais para o nosso cérebro para a gente repetir aquele comportamento. A gente pode até pegar o próprio experimento clássico de Pavlov, do condicionamento clássico, de quando tem um comportamento, esse comportamento é recompensado, então isso faz com que o comportamento se repita. Então, quando a gente está jogando um jogo e a gente vai entrando ali na dinâmica, no mistério, na adrenalina e etc., e a gente é bem recompensado por aquilo, e a recompensa não é só do jogo, assim, né? É uma recompensa psicológica. Então, por exemplo, quando tem um jogo que é muito difícil, tem alguma coisa que está exigindo muita concentração sua, é um desafio mesmo, e você cumpre aquilo, isso te dá um sentimento de prazer muito grande, né? Então, os jogos, eles têm isso, e eles abusam disso para fazer com que você jogue mais. E sem falar do envolvimento emocional, né? E a gente vai falar sobre isso durante o episódio também, mas existem muitos jogos que possuem histórias muito ricas. E através dessas histórias, a gente tem um engajamento, uma relação com os personagens, um envolvimento emocional, com que faz com que a gente lembre mais, que a gente lembre da história, que a gente se apegue mais na história. Afinal, é por isso que é mais fácil da gente lembrar de séries, filmes, jogos, etc., do que matérias da escola ou faculdade, porque a gente tem um engajamento emocional ali maior. Isso é algo que a gente repete em quase todos os episódios. Então, assim, esse é o one-on-one, é um summary, um resumo do que está acontecendo no nosso cérebro enquanto a gente está jogando. Qual que é o pulo do gato aqui? É muito simples, extremamente simples. A única coisa que você vai fazer é mudar o idioma do jogo. A única coisa. Não tem mistério, assim. Então, foi isso que eu fiz, o André vai compartilhar um pouco da história dele também, mas quando eu era pequeno eu fiz isso com jogos também. O jogo, na verdade, eu não tinha opção. Na época Não não tinha. tinham jogos É. traduzidos, não tinha jogo traduzido, nem legendado, era só em inglês direto, e eu queria jogar do mesmo jeito. Eu queria jogar porque eu queria jogar, não era porque eu queria aprender inglês. Mas aí a necessidade, usando o tradutor, usando dicionários, etc., eu fui compreendendo cada vez mais, e como o foco não estava no idioma, mas sim em jogar o jogo, eu sequer esquecia e eu nem percebia que eu estava estudando. Esse que é um dos outros pontos interessantes também. Eu nem sabia que eu estava estudando, porque para mim eu estava só jogando e querendo facilitar a minha vida no jogo. Mas para isso eu precisava aprender o idioma. Então, gradualmente,
Sem falar que eu fazia outra prática também, chamada Shadow, e nossa, aqui tem um dump de informação gigantesco, mas beleza. Que é um personagem faz uma fala e eu tento imitar aquela fala. Ficava realmente tentando imitar os personagens, que nem a gente tenta imitar um personagem de um filme, uma frase icônica. E você, André, como é que foram suas experiências aprendendo, jogando? Bom, eu. Daquele mesmo jeito, né? A gente quer jogar o jogo, não tem ele, você não tem alternativa, ele tá em inglês. Tinha alguns amigos meus que ia na casa, né? Ia na casa, comprou um PlayStation 2, ele tem um PlayStation 2, na época que saiu, vamos lá jogar na casa dele, botava em espanhol o jogo. Mas eu nunca me dei o trabalho de querer ir mudar o idioma do jogo, eu só jogava, né? E assim, desde que eu me entendo por gente, eu jogo. O primeiro jogo que eu joguei foi Oddworld Abe's Exodus no PC, mas lá em casa tinha Super Nintendo, tinha PlayStation 1. Eu cresci assistindo, por exemplo, o meu tio jogar Resident Evil 2. O original. A ponto de que eu não sabia ler ainda. Mas eu peguei pra jogar e eu zerei o Resident Evil 2 por causa que eu via as coisas que ele tava fazendo. Olha como o envolvimento emocional é tão grande. Eu meio que decorei certas coisas que ele tinha que fazer. Então eu consegui zerar o jogo. Ou pelo menos chegar numa parte bem avançada, não vou lembrar agora. Só por causa disso, tá ligado? Só por causa do envolvimento emocional. Mesmo sem saber, eu não sabia nem ler. Mas eu sabia, tipo, você vê lá um ícone de uma chave. Você não precisa saber ler pra saber que a chave vai na porta, né? Só que lá tá escrito, né? Que, cara, Exatamente. Chegou um ponto que, tipo, eu acho que começou a haver jogos traduzidos no final dos anos 2000, já tinha um ou outro. Se eu não me engano, a EA traduzia alguns jogos. Eu lembro que Spore veio traduzido. Eu lembro que o grande, pelo menos na minha mente, na minha lembrança, o turning point ali, né, o que mudou, o que virou o jogo ali, foi o Assassin's Creed 3, porque ele veio com dublagem. E aí eu ah, lembro teve o que WoW também, né? Que teve dublagem. teve. Teve, foi um dos primeiros. O Sério? WoW foi um dos Mas, primeiros. mas em que ano? Porque o WoW é de 2005, né? Só que lançou várias expansões também, né? Em que ano, deixa eu perguntar pra Yaki, em que ano saiu a dublagem no World of Warcraft? 2011. 2011. Foi antes então, porque o Assassin's Creed 3 eu acho que ele é de 2012. Mas eu lembro dos meus amigos zoando a dublagem, porque tem um personagem chamado Reitan, que na dublagem eles falavam Raitan, e aí ficaram Uhum. zoando por causa disso e tal. Mas aí, a partir disso daí, né, começou a ficar cada vez mais comum, né, vir jogos traduzidos e às vezes até dublados, né, principalmente se for um jogo muito famoso, né, AAA é o termo que a gente usa para falar sobre os jogos aí de produções gigantes, né? É como se fosse um blockbuster de cinema, né? Basicamente, só que nos jogos. Uhum. Eles sempre vêm dublados, a maioria das vezes vem dublados. Infelizmente, nenhum deles em norueguês. Por que que eu não comecei a consumir o conteúdo em português? Eu já estava tão familiarizado com o inglês nos jogos, nas opções e tudo mais, que eu não conseguia jogar em português. Até hoje, quando eu vou jogar um jogo com a minha namorada, eu vou mexer nas configurações lá dos gráficos, mexer nos controles e tudo mais, eu deixo o jogo em inglês para mexer nas configurações e depois eu mudo para português pra gente jogar de fato. Eu fico perdido nas opções. E por que isso, né? Na época que eu jogava no computador do meu avô, a placa de vídeo, hoje em dia as placas de vídeo elas têm a conexão delas é PCI Express, antigamente era AGP a conexão que tinha. Os HDs não era SATA, era IDE. Você vê como que era antigaço mesmo. E Aqueles eu tinha HD uma. desse tamanho, assim, o Exatamente. tijolão. Não, o PC vinha com leitor de disquete ainda. Ele tinha, se não me engano, era uma NVIDIA FX 5200, 5500, uma coisa assim. Foi uma das últimas AGP que lançou. De qualquer forma, eu joguei Prince of Persia. O jogo, naturalmente, ele não rodava bem no PC do meu avô. Então, eu comecei a fuçar, porque tava ruim, eu queria jogar, entendeu? E aí eu encontrei ali nas configurações alguns numerozinhos ali, certas coisas ali que, não sei, eu fui fuçando, 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 chegando no momento que eu mexi ali e o jogo ficou mais liso, sabe? Então eu já comecei eu falei, opa, peraí, eu já não era tão criança assim, né? Isso foi em 2008, mais ou menos, por aí. Tirou o anti-aliasing. Hã? Qual que era o nome da opção? É anti-aliasing, Anti-alias, anti-analyzing. anti-alias, Esse é o clássico. Esse é o Nossa, clássico. cara, anti-alias naquela época comia muito do performance do jogo, impressionante. Hoje em dia, anti-alias não é nada, né? E chegou um momento que eu sempre fucei muito, né, no computador. Eu cresci com computador por perto e não tinha internet também, né? Foi depois de muito tempo que eu fui ter internet no computador. Então eu fuçava muito nos jogos. Eu rejoguei Prince of Persia 1 bilhão de vezes. Tanto The Two Thrones quanto o Warrior Within e o Sands of Time. Pô, a galera que gosta deve estar tendo uma nostalgia trip aí junto comigo, né? Tá. Mas, enfim, chegou um ponto que se eu colocasse em português, eu me sentia meio perdido, assim, porque, tá, anti-alias é anti-serrilhamento,
V-Sync, eu tô acostumado a ver V-Sync. O que é sincronização vertical? Então, tipo assim, texturas ainda dá pra entender, mas tá lá, Ambient Occlusion. Ficou meio que, só falava, cara, vou botar em inglês isso aqui, porque eu olhava e meu cérebro já entendia o que era cada coisa, sabe? Então eu já tinha uma ideia, ele era muito mais rápido, ficou mais prático pra mim. Então eu É que nem continuei mudar o jogando. idioma do celular hoje, né? É, basicamente é isso. E também uma outra coisa, um exemplo que eu tenho aqui é que os jogos que eu não tinha como jogar, mas eu queria jogar, eu assistia youtuber jogando. O meu youtuber favorito na época era o PewDiePie. E eu joguei The Last of Us, o primeiro The Last of Us, através do PewDiePie. E tudo em inglês, entendeu? E eu Você não tava. assistiu a maratona de vídeos de Minecraft do PewDiePie. Eu nunca vi ele jogando Minecraft, cara, por incrível que pareça. Eu comecei a ver ele por causa do Happy Wheels, né? Mas enfim. E Aham. por causa dos Nossa, jogos de sim. RPG Maker também, a One, Aham. Witch's Aham. House. E só pra vocês verem, pessoal, assim, a gente tá comentando sobre um youtuber gringo, ele é sueco, né? Ele é Sueco. sueco, fala inglês nos vídeos dele. Eu acho que hoje ele é tirando o MrBeast, né? Mas ele nem conta. Tirando o MrBeast, ele é até hoje o maior youtuber do mundo. Isso Sim, porque ele parou, já faz uns 8 anos que ele parou de fazer vídeo, né? De fazer de vídeo jogo. no nicho que ele fazia antes, né? Isso, é. Só pra vocês verem como as coisas escalam. Vai virando um negócio cultural. A gente queria saber mais sobre o jogo, não tinha nada a ver com o cara, mas pelo fato do cara estar jogando um jogo que a gente queria jogar, a gente começou a assistir o cara. E, ou seja, o que acontece quando a gente assiste mais vídeos em inglês? A gente vai tendo input. Esse input vai se transformando em conhecimento através do tempo. Então a gente estava utilizando elementos, por assim dizer, que eram do nosso interesse. Então quando as pessoas falam, você tem que estudar com o que você gosta, você tem que tal, é isso que eles querem dizer. É a gente utilizar desses mecanismos, desses recursos, para estar enriquecendo a nossa jornada de aprendizagem de linguagem. Em essência, é isso que acontece. Uma coisa vai levando a outra. E aí, tipo, você pode argumentar, mas tem youtubers brasileiros também e tal. Sim, só que naquela época eu gostava de 2 canais do YouTube brasileiros. Na verdade, 3, porque sim, eu era um dos que assistiu o Venom Extreme. Eu vi ele crescendo, assim como o Zangado. O Zangado é um dos que eu gostava. É, Pessoal que não sabe, o Zangado é de Cuiabá, gente. Olha que loucura. Eu comecei a assistir os vídeos dele quando ele gravava. Ele colocava uma câmera com um tripé gravando a TV jogando. Ele postava os vídeos dele da primeira meia hora em 3 partes de 10 minutos. Provavelmente por causa da bateria da câmera, não sei. Eu gostava do Zangado, do Jovem Nerd. E o Zangado e o Jovem Nerd, eles não faziam playthrough do jogo, né? Eles não jogavam o jogo inteiro. O Zangado, ele até hoje, acho que ele ainda faz, né? Tipo, a primeira meia hora, primeira hora, e depois ele fala se vale ou não a pena jogar. Ele faz o review dele lá, né? E tudo mais. Então, eu queria, se tivesse essa oportunidade, eu assistiria o Zangado jogando The Last of Us. Mas não tinha. E eu não gostava de outros youtubers, BRK Sedu, Monark naquela época, né? Não sei. Mas eu não gostava, eu nunca fui muito chegado neles, entende? E eu gostava já do PewDiePie por causa do conteúdo dele de Happy Wheels, do conteúdo dele de Amnesia, principalmente, né? Amnesia eu acho que foi o que fez ele ficar famoso, né? Junto com Happy Wheels. Por uhum. quê? Eu queria jogar Amnesia. Eu lembro a febre que foi quando lançou esse jogo em 2010. Só que é um jogo de terror. E eu, pô, me cagava, né, cara? Cagão! Botar eu pra jogar Amnesia hoje em dia, eu me cago. Então, tipo assim, eu queria Exato. jogar, mas eu não tinha essa coragem. Então eu tinha que ver outra pessoa jogando, basicamente. Porque daí dá pra eu abaixar o som. Dá pra, quando tá vindo um jumpscare, eu posso olhar pra cima e fingir que não tô vendo nada. E aí eu fiquei meio apegado no canal dele, que por mais que eu não tava entendendo tudo que tava acontecendo, pô, eu era um moleque, eu tava mais preocupado com a gameplay e tal, sabe? E por causa disso eu fiquei, né? Eu fiquei mais fiel a esses canais. E eles eram muito diferentes dos canais brasileiros, assim. A cultura por si só já é diferente, isso já diz muita coisa. Esse que é uma das coisas que eu acho mais interessante, é ver como o André criou uma relação de longo prazo com um youtuber que ele gostava, simplesmente por conta de jogo, e isso fez com que ele acumulasse dezenas de vídeos do cara, e a partir desses vídeos ele conseguiu ter um nível de input no inglês muito maior, muito alto. Ou seja, se a gente somar a quantidade de horas do jogo, jogando em si, quantidade de horas de vídeos em inglês assistidas, só nisso, através do tempo, só isso é muito, muito material de consumo. Então a pessoa vai ali desenvolvendo uma compreensão do idioma de forma passiva, onde ela não precisa gastar tanto esforços, onde ela não precisa investir tanto tempo, onde ela está fazendo coisas que ela naturalmente já queria fazer e isso acaba permitindo com que ela consiga aprender mais. A gente fala bastante sobre estudo passivo, é isso, é a gente usar desses recursos para poder estar aprendendo de fato. E aqui, no caso, não precisa ser só jogos. Sei lá, talvez você goste sei lá, maquiagem. Talvez você goste de treino. Talvez você goste de filmes da Marvel.
Talvez você goste de sei lá o quê, mas a grande sacada é usar isso como repertório, para você estar aprendendo alguma coisa. Sem falar das memórias que a gente cria durante os jogos também. Então, assim, às vezes a gente começa a interagir com um estrangeiro ali no jogo, aí a partir disso a gente vai desenvolvendo outras coisas. Que tipos de memórias, André, você consegue lembrar que você criou a partir dos jogos, por conta de jogo? Nossa, Isso cara, fez com que você aprendesse. muitas assim, tipo, eu acho que eu até falei num outro episódio do RuneScape. Você via lá os gringos mandando mensagem, não tinha server brasileiro, né, se eu não me engano. Antes dos anos 2010, né, tipo, meio ali dos anos 2000. Duvido muito que ia ter um server brasileiro. Então você via ali o pessoal se comunicando e tal, eu quero vender um item lá no negócio, eu tinha que me comunicar de alguma forma com o cara, sabe? Tipo, e às vezes o cara falava comigo, e aí eu ficava tipo, o que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu, né? Pegava uma palavra ou outra ali, chamava minha mãe ali pra me dar o Aham. contexto ali da coisa, pra me ajudar um pouco. Enfim, aí eu usava o meu vocabulário quebrado ali, mas isso gera uma memória com um engajamento emocional altíssimo, né? Tipo, eu lembro quando o cara perguntou onde eu consegui minha armadura e eu respondi perguntando se ele tava falando comigo, né? Mine One, tipo, não saiu natural o que eu falei, né? Hoje em dia olhando pra trás. Pelo fato do chat do jogo também, você ter que usar poucas palavras, né? Não dá pra você escrever um texto ali pra você se comunicar com a pessoa, mandar áudio pra se comunicar com a pessoa. Então, na maioria das vezes as mensagens saíam simplificadas mesmo, né? Que o pessoal mandava. Também não tinha tanta gíria da internet igual tem hoje, né? Tantas abreviações igual tem hoje, então era até um pouquinho mais fácil também. E tem um ponto aqui também, na verdade, assim, hoje tem tantos recursos, né? E a maioria dos jogos tem legenda em vários idiomas. Isso, no caso, para aprender não só inglês, mas outros idiomas também. Então, eu joguei Baldur's Gate em alemão e foi absolutamente fantástico, sabe? Usar esse tipo de jogos, assim, que tem uma atuação, né? Então, mesmo o WoW, World of Warcraft, a animação dos personagens, a entonação na voz, as histórias, tudo isso faz com que a gente fique mais imerso no jogo. E a partir dessa imersão, a gente vai, consequentemente, armazenando mais também. E aqui, um lado mais polêmico da coisa, que é, beleza, que tem jogos dublados hoje em dia. Você não quer aprender outro idioma? Eu fico indignado, cara, eu fico com um patriotismo sem sentido. Tipo assim, a galera acha que se você não jogar o jogo com a dublagem, você tá contra o país, assim. Você tá pagando pau pra gringo. Você tá puxando o saco de gringo. Você tá não sei o que, tipo assim, Inimigo da nação. inimigo da nação, nossa, sendo que beleza, cara, a gente já sabe que tem dublagem, beleza que estão valorizando o Brasil, mas você não quer aprender mais, você não quer aprender outro idioma, você não quer pensar em outra cultura, sabe assim, é sobre pensar fora da caixa, não é sobre você valorizar a sua língua. Tipo assim, vamos ser franco aqui, pessoal, de verdade, assim, como você realmente acha que você jogar um jogo dublado, você está fazendo alguma coisa pelo seu país, pela sua linguagem, assim? Se não, o mundo inteiro vai parar assim, não, olha só, essa população aqui tão patriota, que valoriza tanto sua linguagem, olha só que incrível. Realmente, pessoal, vocês realmente acham que tem alguém tá se preocupando se o Joãozinho lá, não sei da onde, tá jogando um jogo dublado? Ninguém se importa com isso. É melhor a gente estar utilizando o jogo como uma ferramenta, já que assim, não é recomendado a gente ficar jogando o dia inteiro. É interessante que a gente utilize o jogo de fato como algo para a gente descansar. Só que, claro, pela própria mecânica dinâmica do jogo, é mais fácil da gente acabar se viciando nisso. Só que não é uma regra, a gente não precisa viver refém disso. A gente pode estar utilizando o jogo, já que é algo que não é tão produtivo assim, vamos dizer, a gente pode estar aprendendo outro idioma. Então não é tão ruim assim. Seus pais, eu sei lá, reclama que você joga muito, muda o idioma do seu jogo, fala, não, eu tô aprendendo outro idioma. E fala pra ele, aprendi lá no Moonlab. Eles fizeram um episódio inteiro só sobre isso. Lá dentro da comunidade, inclusive, escaneia o QR Code, a gente fala muito sobre isso. Mas enfim, go on. Um exemplo aí que eu posso dar de uma pessoa que quer aprender. Se você ainda é um beginner no inglês e você quer aprender, ou em qualquer outro idioma, né? Eu recomendo que você pegue, tipo assim, um jogo tipo Flare Out, sabe? Burnout, que seja. The Crew. Devem ter outros exemplos aí. Faz muito tempo que eu não jogo jogo de corrida. Tem o Wreckfest, né, agora também. Que eles não são focados em história, narrativa e tudo mais. Então já é bom pra você pegar ali um exemplo ou outro. Eu joguei Flare Out Ultimate Carnage em alemão. Eu só lembro de Zuru. Eu não joguei muito Valorant. E aí eu lembro que eu jogava em alemão e eu não esqueço de Vostech. Quem falava era o Phoenix. Quando ele ia soltar a bola de fogo dele lá, ele falava, cuidado, ou alguma coisa assim. O alemão é Vostech. Que é tipo, cuidado, tá indo lá, bola de fogo, não sei o quê. Tá vendo? A gente vai pegando essas coisas. Tá vendo? Isso já dá pra tirar muito da personalidade do Eric, né? Jogador de Phoenix. Olha que cara maluco. Tá lá, Enfim. De qualquer forma. secava o meu time.
bom demais, né, cara? Saía rushando, saindo correndo que nem louco, e quando morria culpava o suporte que não foi comigo. Enfim, se você é intermediário já na língua, eu não ia recomendar, por exemplo, pegar um jogo focado em narrativa. Por exemplo, Red Redemption 2, que é uma dispensa comentários do quanto que o desenvolvimento daquele jogo, quanto que o roteiro é bem escrito, o quanto que o desenvolvimento é bem apresentado pra gente em todos os aspectos, né? É um jogo excelentemente bem escrito. Se você jogar ele não entendendo certas partes, vai afetar a sua experiência. Então, eu recomendaria, por exemplo, um Skyrim. Se você é intermediário, joga um Skyrim, por exemplo. Porque a história dele é bem genérica, você não vai estar perdendo nada, não é nada que você já não tenha visto em todas as outras obras de fantasia que você já jogou. Além de que também não é uma história muito bem escrita nem nada do tipo, é bem básico mesmo. Você vai estar vendo ali exemplos. Por exemplo, você vai pegar uma espada de ferro, vai estar escrito lá Iron Sword. Steel Sword. Então você vai ver aquela imagem da espada e você vai falar, isso é uma espada. Sword, espada. Aí tá lá, Iron Sword, uma espada de ferro. Steel Sword. Então você já sabe que o único padrão que se manteve ali foi o Sword. Então Iron e Steel não é espada. Então já vai tirando muita coisa disso aí. Tipo, Potion of Health. Você já sabe que é uma poção que vai te curar. E fatigue foi um termo que eu aprendi por causa de jogos, né? Stamina. Stamina eu não sei falar em português. Eles falam stamina Energia, mesmo? não é energia. Eu falo estamina, mas assim, eu nem sei se eu falo estamina. Pois é um jogo bom porque você vai estar ali se divertindo, né? Por mais que assim, né, convenhamos, né? O Morrowind é bem melhor. Mas enfim, podem me matar aí, fãs de Skyrim, mas o Morrowind é bem melhor. Guerra nos comentários. O Morrowind, inclusive, é um exemplo, né? Porque eu joguei ele todo em inglês, da mesma forma que o Skyrim, ele não tem em inglês. Nem o Elder Scrolls tem em português, salvo esse remaster que fizeram do Oblivion agora. Então, eu vi muito amigo meu já pedindo, cara, como é que bota a tradução aqui no jogo? Como é que, né, instala aqui o jogo pra ficar em português? E aí, o que acontece? Pensa o seguinte, as traduções oficiais já tem erro, assim, é tanto erro, que é bizarro. Assim, Hogwarts Legacy tem uma cena que o cara fala, tá escrito encharcado com X. Isso é uma tradução oficial. As traduções oficiais já tem muitos erros. Imagina uma tradução fan-made. Um exemplo que tem é lá no começo do Skyrim mesmo, que o cara fala, watch your tongue, you're talking to the High Emperor Ulfric Stormcloak. Watch your tongue, tipo assim, cuidado com o que fala, né? Não sai falando nessa hora, demonstre respeito, né? E tá traduzido como cuidado com a sua língua. Logo na primeira cena do jogo já tem um erro de tradução, entende? Cuidado com a sua língua, você pode acabar lambendo os outros. Tipo isso, sabe? Sua língua está fora de controle. Deus me livre. Acaba trazendo uma qualidade cômica pro jogo, né? No momento que não é pra ser cômico. Outro exemplo que eu vou dar disso, de uma tradução oficial. Isso vai ter até que ser censurado aqui, né? Quando eu tava jogando Cyberpunk com a minha namorada, ela colocou as legendas em português, porque ela é intermediária, então um jogo que é focado em história, ela prefere jogar em português pra não perder a experiência do jogo pela primeira vez. Mas o áudio tava em inglês. Tem uma cena que o ou a Vi, dependendo do gênero que você escolheu quando você criou o personagem, ele fala, ou ela fala, we're in this together until the bitter end. I will destroy them, V. Every last one. We're in this together. To the bitter end. Ou seja, a gente tá junto nessa, até o fim. É até um pouco mais poético, até o amargo fim. Mas de qualquer forma. Isso, bitter end, Eric, eu quero que você dá o seu palpite. O que você acha que eles colocaram na tradução dessa frase? Tamo junto até o final. Tá bom. Se eu falar, você não vai acreditar. E a gente vai até colocar o clipe aqui na edição pra vocês verem que eu não estou brincando. We're in this together until the bitter end. Vou destruir eles, V. Não sobra um. Eu vou comer o deles com farofa. Vou comer o deles e com farofa. Sério isso, velho. Essa cena, ela é precedida pela morte de um personagem e outro personagem que está puto porque mataram o personagem, então vamos atrás dele, né? E aí a Vi fala, tamo junto nessa, vamos até o final, tô contigo. Então é pra ter meio que um impacto desse nível de lealdade, assim, né? Tipo, vamos junto, vamos quebrar essa galera no pau. E quando você coloca essa frase traduzida desse jeito, perde completamente o intuito original da cena. Estraga a experiência. Fica cômico o negócio. Então, tipo assim, o pior de tudo é a gente vendo que tem um monte de brasileiro achando o máximo a tradução de Cyberpunk, sendo que eles estão literalmente manchando a visão original do criador do jogo. O André tá pagando pau pra gringo. Cyberpunk é polonês. Pô, mas polonês é gringo também. Não, o gringo fala americano, né? Mas cara, é isso aí mesmo. É que nem, por exemplo, isso é muito sobre feeling também, né? Às vezes, assim, quando o jogo todo é produzido pela mesma empresa, a narração, a legenda, etc., a gente tem, que nem o André mencionou agora, a entrega que o criador
criador queria, o objetivo que ele queria, que foi pensado para aquilo. Então, por exemplo, Soul Series Games. Eu acho que a dublagem foi muito boa, só que não tem um inglês arcaico lá. Como é que a gente traduz essas coisas? Então fica algo meio fora, assim, não encaixa, não traz o mesmo impacto que tem A no idioma Bruxa, original. The Witch É. 2015, aquele inglês do século XV, por aí. Você vê também esse uso gigantesco da segunda pessoa, né? Que existe a segunda pessoa no português, ainda vai ter muitos termos ali que são os termos do inglês arcaico. De dicas práticas aqui, pessoal, além de mudar o idioma do jogo, se tiver muito difícil, pelo amor de Deus, a única coisa que você tem que garantir é o áudio em inglês. O áudio tem que estar em inglês. O áudio tem que estar em inglês. Vou repetir mais uma vez, o áudio tem que estar em inglês. E para quem não entendeu, o áudio tem que estar em inglês. A legenda pode ser, só que não fique na zona de conforto, é só isso que eu peço para vocês. Tenta aos pouquinhos você colocar a legenda em inglês ali para você estar desenvolvendo o seu nível mesmo. Senão você vai ficar nessa zona de conforto para sempre. Então, colocar a legenda em inglês, ter essa curiosidade de tentar entender o que está sendo dito, o que aconteceu, etc. Porque isso vai te proporcionar os resultados que você busca. Quando você menos perceber, seu nível já vai estar relativamente alto ali, você já vai estar compreendendo cada vez mais e vai virar um efeito bola de neve. O fato de você estar compreendendo mais vai fazer com que você busque ainda mais, porque vai deixar de ser uma barreira. Considerações finais, André? Dá pra gente também fazer o seguinte, né? Colocar jogos ali do mesmo gênero pra facilitar também a compreensão de certos termos. Por exemplo, se você vai jogar o Skyrim que eu falei, você vai ver Sword, você vai ver Potion, você vai ver Spell, você vai ver Scroll, Magic. Enquanto se você for jogar um jogo futurista, não vai ter esses termos. Então seria interessante, por exemplo, fantasia, você pode jogar The Witcher, você pode jogar Zelda, você pode jogar o Skyrim mesmo, que eu falei, Avowed, Baldur's Gate, né, jogos nessa pegada. Jogos mais futuristas ali, você pode pegar Starfield, né, se você for louco o suficiente pra jogar aquela bomba. Cyberpunk, Mass Effect, tem inúmeros outros exemplos também. Jogos de corrida, igual eu falei, né, pegar jogos aí nesse mesmo nicho, digamos assim, nesse mesmo gênero. Fantasia, sci-fi, jogo de terror que seja, que eles vão compartilhar desses mesmos termos, né? Termo que você viu em um, você vai ver no outro. Dá até para você escalar as coisas, como você usar o jogo, pedir para o chat GPT te gerar exercícios baseado numa passagem do jogo, você explica o que aconteceu e pede para ele te dar palavras. É usar a criatividade, pessoal, para vocês estarem agregando isso na sua jornada. Então, usar a inteligência artificial para pegar palavras, para tirar dúvidas, para gerar exercícios, para gerar textos. Isso vai fazer com que você entenda ainda mais a história do jogo, entenda ainda mais sobre o jogo. Então, assim, tudo vai virando um efeito compound effect, um efeito composto que vai estar te agregando no que você queria, que era o jogo em si, e além disso também vai estar te proporcionando o conhecimento ali. Isso serve, obviamente, não só para inglês, mas para qualquer tipo de idioma, desde que o jogo tenha acesso ali à dublagem, né, e à legenda. Mas isso não é tão difícil de encontrar hoje em dia. Uma das melhores coisas assim, que dá para fazer, a gente recomenda muito. No mais, na nossa comunidade QR Code aí na tela, a gente tem um curso inteiro sobre neurolínguas, onde a gente fala sobre tudo isso e mais. E você pode estar acessando aí também, utilizando de todos os nossos recursos, participando dos nossos encontros, tendo aulas de inglês com o André lá dentro. O André também dá aulas particulares de inglês. Todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo e também no QR Code aí na tela. E eu vejo vocês segunda que vem. Valeu! Até mais, pessoal.